Em 22 de setembro de 1994, Cheers já tinha terminado há mais de um ano e Seinfeld já era o grande hit da TV norte-americana, quando a NBC, responsável por esses dois programas, resolveu apostar em uma nova sitcom. Na época, os roteiristas David Crane e Martha Kauffman tinham acabado de amargar o cancelamento de uma série que eles criaram para a CBS, Family Album, o nome da série, quando eles souberam que Warren Littlefield, o presidente da NBC, estava em busca de um programa que girasse em torno de um grupo de amigos de Manhattan. Assim, o David Crane e a Martha Kauffman começaram a escrever uma nova sitcom, ainda em novembro de 93, sob o título de Insomnia Café, que mais tarde virou Friends Like Us, que mais tarde virou Friends. As expectativas eram otimistas, mas ninguém sabia ao certo qual seria o alcance da série. A única coisa que todos eles queriam é que ela desse certo de alguma forma. E eis que 30 anos se passaram e a gente ainda tá aqui falando sobre Friends. Eu não costumo falar muito sobre séries aqui no canal, mas eu curto Friends e eu quis aproveitar essa oportunidade aqui pra bater um papo com vocês sobre a série da Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Não vai ser um vídeo tão extenso, tão detalhado quanto o vídeo que eu fiz sobre o Seinfeld lá quando a série completou 30 anos, mas vai ser um vídeo bacana pra gente poder celebrar os 30 anos de uma série que deixou tantos sentimentos bons e afetivos, pelo menos pra quem gostou dela, é claro. Mas antes da gente mergulhar em Friends, aquele aviso de sempre. Se você já tá por aqui, aproveita e curte o vídeo aqui embaixo, deixa o seu like e também se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente acabou de bater a marca de 3.000 inscritos aqui no canal e eu resolvi levantar uma nova meta. Agora a corrida é pelos 4.000 inscritos até o fim do ano. E aí, você acha que isso é possível? Então compartilha esse vídeo aqui pros seus amigos e tenta trazer pelo menos 5 amigos seus pra se inscreverem aqui no canal. Pode ser? Vamos tentar? Então beleza, agora vamos lá voltar pro vídeo. Friends. Eu gosto de Friends. Eu sei que pra muita gente isso é um traço de personalidade meio duvidoso, porque pra muita gente Friends é cringe, muita gente detesta Friends, e eu não vou fingir que eu não entendo por quê. Eu conheço muita gente, não é pouca gente não, muita gente que não suporta esse formato de sitcom clássica, com o cenário padrão, aquela decupagem que só se importa mesmo em registrar os atores, o texto, sem muita ambição estética e visual, e, claro, com aquele velho recurso da claque, das risadas de fundo da plateia que tá assistindo a série. No caso do Friends é até mais drástico, porque tem vários momentos, em vários episódios, que você percebe que eles estão só repetindo as risadas. Tipo, tem uma risada específica que tá em praticamente todo episódio. O arquivo de áudio é exatamente o mesmo. Dito isso, é uma questão totalmente particular que eu super entendo. Eu, particularmente, fui praticamente amamentado por esse tipo de série. Desde muito pequeno, eu via essas sitcoms com risada de fundo. Desde Chaves até A Feiticeira, Agente 86, O Maluco no Pedaço, A Família Addams, Alf, o É Teimoso, Eu, a Patroa e as Crianças, Arnold, Minha Família é uma Bagunça, Mork e Mindy, Seinfeld e o próprio Friends. Então essa linguagem de sitcom clássica não é estranha pra mim, ao contrário. Inclusive eu me arrisco a dizer que esse formato aí de sitcom clássico, que todo mundo zoa hoje em dia, em algum momento ainda vai voltar e vai voltar a ser legal. Essa onda de nostalgia que a gente vive ainda vai fazer isso sim. Fora isso, tem ainda uma outra questão que até eu, que gosto muito de Friends, sou obrigado a reconhecer. Friends é uma série que de longe parece ser muito ruim, mas que quando você de fato para e olha mais de perto, você dá o braço a torcer e admite que ela é muito boa. Pelo menos comigo foi assim. Ela é uma série que gira em torno de 6 jovens nova-iorquinos de classe média e ela reflete aspirações de um recorte muito específico da sociedade. E ela tem um senso de humor muito específico deles e muito específico da época em que a série foi feita. Eu entendo quem nunca viu Friends e não tem saco de ver porque acha que deve ser só um enlatado gringo. Mas aí, você senta pra ver Friends na moral e aí vem a primeira risada. E aí vem a segunda. E aí vem a terceira. E aí vem a quarta e quando você vai ver, você já tá gostando de Friends. O primeiro episódio de Friends, inclusive, já é muito bom, que é uma coisa que não dá pra dizer sobre várias outras sitcoms, porque uma coisa comum em séries de comédia desse tipo é que várias delas demoram um pouquinho a achar o humor da coisa. Seinfeld mesmo foi assim. O Friends não. O Friends já começou muito bem e ela foi afinando cada vez mais o humor com o tempo. O tempo foi fazendo o elenco todo se entender melhor os respectivos personagens e, não menos importante, entender a dinâmica entre cada um deles. É uma daquelas séries que, depois de algumas temporadas, você ri de uma piada do Chandler porque só o Chandler poderia mesmo estar fazendo aquela piada. E as construções de várias piadas do Friends são realmente muito boas, seja pela qualidade do texto, quando ele estava bem afiado, seja pela entrega dos atores que dominavam aqueles personagens sabendo exatamente quem eles eram e como eles iam reagir a certas situações. Lembra de quando o Joey descobriu que a Monica e o Chandler estavam se pegando? Lembra de quando o Chandler tomou uma gavetada na cabeça sem querer e ainda reagiu com um polegarzinho? Lembra de quando a Rachel tentou catar um pombo com uma panela? Lembra do Ross imitando um Velociraptor? Lembra da Phoebe no estúdio gravando Smelly Cat? Lembra do Ross vendo pela janela a Monica e o Chandler se pegando? Lembra do Ross e do Chandler
Chandler brigando na festa fantasia? Lembra do Joey arremessando o Ross na geladeira quebrada pra fazer parecer que o Ross tinha quebrado aquela geladeira pra ele ter que pagar? Lembra de todas as vezes que o Gunter, lá do Central Perk, deixou escapar que ele era afinzaço da Rachel e que ele odiava o Ross? Lembra daquele que é, pra mim, um dos melhores episódios da série inteira, que é aquele episódio em que eles passam o episódio inteiro se preparando pra sair pra uma festa e acaba que eles nunca saem, e aí o Ross e a Rachel brigam, e aí o Chandler e o Joey se desentendem, e aí o Joey aparece lá com 50 casacos do Chandler? São momentos engraçados de verdade, realmente, funcionam como humor. E aliás, é impressionante, uma outra coisa que eu acho bacana do Friends é que desde o início, o Friends teve umas participações especiais de uns atores famosos aí que eram sensacionais. A minha favorita é a do Tom Selleck, que foi a que mais gerou um arco a longo prazo, mas o Bruce Willis se olhando no espelho e se fazendo de gostosão é um espetáculo à parte. E aquele episódio com o Brad Pitt, né, do clube do I Hate You Rachel, é tão bom, mas tão bom, que sempre que eu vejo ele, eu termino triste porque ele acaba, de tão bom que ele é. São coisas engraçadas de verdade, não dependem só do estímulo da risada de fundo da plateia pra poder funcionar. Tem piada ruim em Friends? Lógico que tem. Que série de comédia não tem? Tem horas em Friends em que a piada se estica além do necessário, ou então que o timing de alguém não foi suficiente pra tornar uma piada boa, ou então que a premissa da piada já não era boa mesmo. Eu não sou aquele fã de Friends que acha que a série é perfeita, primorosa, do início ao fim. Não. Me incomoda um pouco como que o personagem do Joey foi ficando burro demais à medida que a série foi avançando, a ponto de que não combinava muito com o que veio antes. E eu acho que em alguns momentos a série não percebe o quão escrotas são certas atitudes de certos personagens. Aquele episódio em que a Phoebe finge que é a mãe do filho do Ross e vai lá na escola dele fingindo que é ela só pra conseguir o ingresso pro show do Sting, minha nossa senhora. Fora toda a questão do Ross ser um canalha de marca maior, cara manipulador pra caraca, egoísta pra caraca, e a série muitas vezes parece não perceber isso. E aqui cabe uma observação, um parênteses aqui rapidinho. De uns tempos pra cá, a internet, de um modo geral, passou a acusar a Friends de homofobia, misoginia, gordofobia, elitismo e por aí vai. Sim, a série tinha várias piadas que se enquadravam nessas categorias. Não foram uma, não foram duas, não foram três. Foram várias. Só que o que a gente também não pode esquecer é que, naquela época, essas piadas não eram vistas com os mesmos maus olhos de hoje. Se essas piadas fossem feitas hoje, elas seriam devidamente condenadas, mas elas não foram. E que bom que elas hoje seriam condenadas, porque é um indício de que a gente amadureceu e repensou as nossas atitudes desde então. Então não precisa cancelar a Friends com base nos padrões de 2024. Basta assistir a série, reconhecer que certas gags ali não poderiam ser reproduzidas hoje em dia e, principalmente, seguir evoluindo a nossa percepção de mundo. Simples assim, tá tudo bem. Seja como for, o fato é que ao longo de 10 anos, Friends criou vários elementos que se tornaram icônicos. A cafeteria Central Perk serviu de palco para vários momentos memoráveis, e ela chegou até a virar uma franquia de verdade, na vida real. Um dia ainda vou visitar uma delas e ainda vou tirar uma foto sentado naquele sofazão lá. A música tema, inconfundível dos Rembrandts, né, I'll Be There For You, ainda hoje é tocada em festas, aniversários, eventos de todos os tipos. E o chafariz, famoso que aparecia na abertura, marcou presença em todas as 10 temporadas da série. Fora a quantidade de bolsas, molduras, bonequinhos, souvenirs, roupas, acessórios, canecas de Friends que tem mundo afora, Friends virou uma marca gigantesca, virou praticamente o Star Wars das sitcoms. Mas ainda assim, um dos grandes méritos de Friends estava na maneira com que a série refletia um monte de pequenos acontecimentos que também eram, e ainda são, comuns na vida dos telespectadores, e ela fazia com que a gente se identificasse com várias situações que eram retratadas ali na tela. Aliás, até hoje, quando eu revejo algum episódio do Friends, em algum momento eu me pego pensando, caramba, isso daí é muito a gente, né, eu e o meu grupo de amigos, né. Isso acontece muito não só por causa da narrativa de cada episódio, mas também, principalmente, pelas ações dos personagens. Quando o Ross e o Chandler e o Joey falam, gritam, hora de morfar, como se eles fossem 3 crianças brincando de Power Rangers, isso automaticamente me remete a alguma babaquice que eu tenha feito junto com outros 2 ou 3 amigos meus. E além disso, é muito fácil se identificar com um momento de vida específico que tá sendo atravessado pelos personagens, porque, embora eles sejam adultos, eles já tenham chegado à idade adulta, eles ainda se sentem inexperientes, e eles ainda são obrigados a tomar várias decisões que vão determinar os seus futuros, principalmente nas últimas temporadas. E muito disso veio do fato de que a série levava os dramas dos personagens muito a sério. Diferente do Seinfeld, que seguia a filosofia particular do sem abraços, sem aprendizado, e que girava em torno de 4 psicopatas sem caráter nenhum, que era uma coisa que funcionava perfeitamente dentro da proposta daquela sitcom, o Friends era uma série que aspirava a solenidade em vários momentos-chave e que às vezes entrava numa melancolia bem inesperada. Ela fazia a gente realmente
realmente se importar, por exemplo, com a dinâmica entre a Rachel e o Ross. O primeiro beijo deles dois, na verdade foi o segundo, porque na primeira temporada eles já tinham dado um selinho ali. É um dos momentos mais memoráveis da série, e o término deles, lá na terceira temporada, teve o peso dramático que uma situação como aquela exigia. O roteiro todo apresentava umas sacadas bem inteligentes, como naquela virada ali que liga o fim da quarta temporada e o início da quinta, quando o Ross tá prestes a se casar com a Emily, e ele sem querer diz, eu aceito você, Rachel, no altar. E no meio disso tudo, a gente ainda é pego de surpresa porque a gente descobre que o Chandler e a Mônica formariam um casal, que é uma coisa que funcionou maravilhosamente bem. Agora, o meu momento favorito de Friends mesmo é a virada da sétima pra oitava temporada, que é quando a gente acompanha toda a tensão do casamento da Mônica e do Chandler, e que culmina num final de temporada que é sensacional, é uma catarse fenomenal, é um episódio realmente inesquecível, e aí eles já ligam isso diretamente com a notícia de que a Rachel tá grávida. E aí todo esse arco aí da gravidez da Rachel é o que vai pautar a oitava temporada. O que nos traz justamente aquela que é a razão que fez tantas pessoas se apaixonarem por Friends: os 6 amigos em questão. Eles são jovens adultos de personalidades muito complementares, cada um tem a sua personalidade, mas elas vão realmente enriquecendo umas às outras, essa dinâmica toda entre eles, e a Rachel, o Ross, a Mônica, o Chandler e a Phoebe e o Joey formavam um grupo de indivíduos que realmente se importavam uns com os outros, mesmo quando eles se submetiam às competições mais tolas e às discussões mais acaloradas. Mas o mais interessante era acompanhar a evolução dos personagens. A Rachel foi de patricinha mimada a adulta que lutava pra subir na vida. O Ross deixou de ser um bonachão desajeitado para se tornar um cara bem mais extrovertido, ainda que inseguro. O Chandler foi expondo cada vez mais detalhes inesperados sobre a personalidade dele através do senso de humor, né? Ele tem essa coisa de usar o humor para poder esconder as inseguranças particulares dele, e isso foi tornando o personagem cada vez mais interessante. A Mônica tentava se afastar da imagem que as pessoas tinham dela na adolescência, e ela vive amargando o peso do julgamento da mãe e do pai dela, e isso se refletiu muito na vida adulta dela, se refletiu muito nas paranoias que ela tem agora, no presente. A Phoebe sempre foi a mais, digamos, excêntrica do grupo, mas ela também fazia a gente se compadecer com ela por conta das dificuldades que ela passou na infância. E o Joey sempre fazia a gente rir em todos os How You Doing que saíam da boca dele. Eu admito, sim, que as duas últimas temporadas do Friends são bem mais fracas do que as outras. Fica muito claro, maratonando a série, que Friends é um exemplo de série que se prolongou mais do que precisava. A 9ª temporada, eu acho ela muito boa até a metade. Ela tem uns episódios bem legais, aquele da Amy, né, a outra irmã da Rachel, por exemplo, é muito bom. Mas aí, eles não tinham mais o que inventar e eles começaram a vir com umas ideias muito ruins. Aquele episódio em que a Mônica acha que o Chandler tá viciado em vídeo de tubarão transando, sério, o que foi aquilo? O triângulo amoroso que eles inventaram entre a Rachel e o Joey foi muito problemático, eles não tinham química nenhuma, ainda mais depois de tantos anos. Isso só serviu pra criar um momento específico que é muito bom, que é aquela hora que o Ross tenta acertar um soco no Joey e ele acaba trincando a mão numa pilastra. Esse momento é realmente fantástico. E fora isso, todas as idas e vindas da Rachel e do Ross já tinham perdido boa parte do impacto até ali. Eles desgastaram demais essa dinâmica. E a 10ª temporada eu também acho bem truncada, até chegar na reta final. Quando tudo parecia perdido, chegam os últimos 5, 6 episódios do Friends, com toda aquela tensão da Rachel indo se mudar pra Paris e da Mônica e do Chandler indo se mudar também. E aí, eu acho que a série realmente fecha com chave de ouro. O último episódio do Friends é um exemplo perfeito de como se despedir do fã, sabendo integrar os elementos mais icônicos da série de uma forma inteligente. Ele sabe conciliar o drama, o humor e a catarse, amarrando todas as pontas de uma forma muito sagaz. Ele encontra formas orgânicas pra poder trazer a mesa de totó do Chandler e do Joey, o táxi da Phoebe, o cachorro de porcelana horroroso deles, e ele termina naquela cena final inesquecível deles colocando as chaves do apartamento na mesa, sugerindo que eles vão tomar um café logo em seguida, e o Chandler perguntando, aonde? Numa piada perfeita pra encerrar a série, e aí a câmera vai passeando pelo apartamento vazio, até fechar naquela moldura dourada emblemática. A série acabou em 6 de maio de 2004, batendo recordes de audiência, e desde então muita gente guardou a memória da série com tanta saudade que passaram o resto da vida especulando sobre o reunion daqueles 6 amigos. Até rolou uma reunião dos atores pra HBO Max lá em 2021, mas um episódio novo mesmo, com os personagens em si, nunca rolou. E eu acho que agora nem tem mais como rolar, porque, como todo mundo sabe, o Matthew Perry, que interpretava o Chandler, infelizmente faleceu em outubro do ano passado. Mas ainda assim, muita gente, repito, muita gente, passou os 19 anos depois do fim da série ansiando por um reencontro da Rachel, do Ross, da Mônica, do Chandler, da Phoebe e do Joey. E se Friends conseguiu isso, é porque definitivamente a
acertou em alguma coisa. É isso, agora eu quero saber de você, o que você acha de Friends, da série. Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos. Agora faltam exatamente 813 inscritos pra gente poder bater a meta aí dos 4.000. Vamos tentar conseguir isso até o fim do ano. E é isso, um grande abraço e até a próxima. E feliz aniversário de 30 anos pra Friends.